Tá todo mundo falando que o Brasil está em crise, que a inflação está alta, a balança comercial está piorando. Então eu dei uma investigada nos números e cheguei à conclusão oposta. Quem está em grande crise é Estados Unidos, Europa e Japão. Eu vou mostrar os números aqui para vocês. Bom, então é a queda do G3, tá? Os três maiores. A Europa não é um país, mas é um grupo, tá? A União Europeia, os 27 países. Aqui estão os números, tá? Os números não mentem. Vamos lá. O que está acontecendo? Este bolinha vermelha aqui, ó, é a União Europeia, tá? 27 países, ó, os 27 países da União Europeia estão em queda, principalmente, ó, a partir da quebra do Lehman Brothers, houve uma queda muito forte da Europa. Os Estados Unidos também estão em queda e daqui para frente, ó, é a projeção do Goldman Sachs, tá? De 1980 a 2018 eu peguei pelo FMI, 2019 a 2050, aquele famoso paper 99 do Goldman Sachs. Por outro lado, a gente vê a China subindo fortemente, tá? Vai continuar. Essa intensidade aqui muito forte, ó, que talvez vá dar uma ablandada, mas é evidente que ela vai continuar subindo. E depois, na hora que a China começar a perder força, nós vamos ter a Índia. Aqui, o Brasil, tá? A Rússia pode até chegar a ameaçar o Brasil, mas ela vai acabar caindo porque lá tem pouca gente, não é tão grande quanto o Brasil. Lá é grande, mas é frio, né? Então aqui o PIB do Brasil, tá? Houve um grande milagre econômico de 2003 até 2011. Agora o Brasil devolveu parte do milagre, tá? Devolveu uma pequena parte, é evidente que não devolveu tudo. E o povo brasileiro está bem porque a taxa de desemprego está baixa. Tá? Os empresários é que estão tendo problema para lucrar, mas o povo brasileiro está bem e vai reeleger a Dilma o ano que vem. Então a gente vê que o Brasil zigue-zagueou muito, mas há uma clara tendência de alta desde 1980, tá? São 30 e poucos anos, não é coisa recente. Mas aqui nós tivemos uma grande crise por conta da eleição do Lula e o milagre econômico, o Brasil surpreendeu o mundo e está ganhando muito investimento estrangeiro direto por conta desse milagre aqui que poucos brasileiros reconhecem, tá? A maioria com síndrome de vira-lata não consegue enxergar. Aqui mais uma vez, tá? Só que aqui ao invés de União Europeia eu botei todos os países da União Europeia separadamente. Então a gente vê que todos os países ricos, tá? Estados Unidos, o Japão caiu muito forte, ó, e vai continuar caindo, tá? Mas então a queda do Japão foi surpreendente, muito forte, mas a Alemanha, todo mundo está caindo. Aqui a China de novo, a Índia, o Brasil e a Rússia aqui mais apagadinho, né? Então aqui está a queda do G3 só pelo FMI, tá? Realmente aqui não aparece muito, né? Mas todos três estão em queda. Aqui a queda só dos Estados Unidos, tá? Na hora que a gente evidencia, a gente vê que a queda aqui depois de... Começou praticamente com o ataque lá das Torres Gêmeas em 2001, tá? E está havendo uma forte queda. Aqui está repetido, né? Então, agora, infelizmente, a gente até gostaria que os Estados Unidos estivessem caindo mais forte que Europa e Japão, só que os Estados Unidos estão caindo menos. Eu vou explicar para vocês o motivo. Qual que é o motivo? É o shale gas, tá, que descobriram lá, que o Lincoln vive me enchendo o saco, é uma verdade. Ó. Antigamente, o gás nos Estados Unidos era muito caro, tá? Na medida em que foi aumentando a produção de shale gas, com relação ao preço dos outros combustíveis, está vendo? O preço do shale gas praticamente ficou igual ao do carvão australiano. Então, o que era muito diferente, tá? E isso aqui está dando um grande ganho de competitividade para as empresas, para a indústria americana. Então, o desemprego nos Estados Unidos está caindo um pouco porque lá não tem assistência social, não tem, o cara fica desempregado, ele não tem assistência médica, então ele corre para procurar emprego de novo. Isso aí foi bom porque tirou os Estados Unidos da crise mais rápido que a Europa e Japão. Aqui as perspectivas de preço do petróleo, tá? Que o FMI fez, então a gente vê que com a quebra do Lehman Brothers o preço do petróleo caiu muito, veio se recuperando, e daqui para cá ele praticamente está numa tendência de queda, talvez um pouco por causa do shale gas americano, porque isso nos dá a esperança do mundo inteiro poder explorar, inclusive a China, o Brasil. Então isso faz com que o preço caia, né?
Eu, sinceramente, gostaria que o preço do petróleo continuasse subindo, porque o Brasil é um grande produtor de commodities da área agrícola, e quanto maior o preço do petróleo, maior o preço da nossa produção agrícola. Mas, infelizmente, está com a tendência de queda, e é verdade. Tá? Não é uma queda abrupta, quanto a do Lehman Brothers, né? A gente pode reparar, mas é uma queda por esgotamento do modelo, porque os países ricos não estão aguentando pagar a conta do petróleo e estão quebrando. Se eles quebram, você não tem para quem vender, o preço cai. Aqui tá, a gente vê que o petróleo americano separou dos outros, tá? Vinha junto, ó, e ficou mais baixo. Deve ser por causa do shale gas também, que puxa o preço para baixo. Vamos voltar aqui para a gente ver, ó. Tá vendo? Ó, o preço do petróleo subiu, subiu, subiu. É evidente que isso aqui foi praticamente uma bolha, tá vendo? Subiu muito forte e caiu depois da quebra do Lehman Brothers. Então isso aqui foi um milagre sustentável, que o FMI fazia relatório do Global Imbalance, tá? Todo mundo via que ia dar merda, tá? E caiu, e depois disso os preços não voltaram mais ao pico do início de 2008, acho que foi março de 2008. Mas a queda foi realmente assombrosa. Só que agora, apesar do preço não estar subindo tanto, não está tão alto, não existe mais o risco de ter uma queda abrupta dessa maneira, porque o mundo já está em crise. Ao contrário do que o Rudd fala, que vai estourar a bolha das commodities, tá? A bolha das commodities já estourou e recuperou o preço. Por quê? Porque o mundo, apesar do shale gas, ainda está sedento por energia. Então, qual que é o problema do Brasil? O Brasil tem problema? Tem. Qual que é o problema? O problema do Brasil, gente, é que desde 2005, mais ou menos, nosso saldo comercial vem piorando. Então, está piorando no momento? Tá. Só que não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, e nós temos reservas de quase 400 bilhões para sustentar essa piora aqui da balança comercial. Então, está piorando realmente, tá? Nós vamos ter que desvalorizar um pouquinho o câmbio, né? Desvalorizar o real em relação ao dólar, mas não é nada grave, não. O problema é que o brasileiro está comprando muito, tá vendo? E as exportações caíram por causa da piora dos termos de troca. Eu vou mostrar aqui os termos de troca para vocês. Então, o que aconteceu? Isso aqui é quando o Brasil estava em crise. A gente pode reparar bem, ó, quando o Brasil importava muito petróleo, o preço do petróleo subiu em 73, tá vendo? Depois em 79, houve uma piora muito grande no nosso saldo comercial. Então, o Brasil chegou a importar mais do que exportar. Então, isso aqui nós criamos uma dívida externa. Aí, o que aconteceu? Nós tivemos que aumentar a exportação e jogar as importações lá embaixo, tá vendo? Depois, com o Plano Real, para poder acabar com a hiperinflação, nós aumentamos muito nossas importações, né? Irresponsavelmente, na época do Fernando Henrique Cardoso, ele ganhou a reeleição em 98 com a irresponsabilidade cambial, populismo cambial, e depois, na crise do Lula, as importações foram para baixo, o saldo comercial melhorou. Na medida em que o Lula foi dando dinheiro para o povo brasileiro gastar, a situação cambial, o saldo comercial voltou a piorar, tá? Então, até que vinha bem, porque as exportações brasileiras estavam aumentando muito, só que começou a piorar aqui agora. Eu vou mostrar para vocês o motivo. O motivo está nos termos de troca. E o que aconteceu? O termo de troca do Brasil caiu muito com as crises, então isso aqui arrebentou com o Brasil, tá? Aqui em 94 melhorou um pouquinho, foi possível Fernando Henrique Cardoso promover o Plano Real, tá? Mas depois voltou a piorar, ó. Então, só a partir de 2004, mais ou menos, que os nossos termos de troca deram um salto. Deu uma queda aqui com o Lehman Brothers, tá? Mas rapidamente recuperou. Então, era por isso que o Brasil teve aquele grande salto até 2011 no seu PIB. Ele avançou muito. Por quê? Porque melhorou os termos de troca. Só que agora os termos de troca caíram, tá? Devolveu parte do ganho e estabilizou aqui. Então, essa piora dos termos de troca aqui nos últimos 2 anos é que está fazendo essa crise brasileira. Essa crise meia boca, tá? Não é uma grande crise, mas digamos que é uma crisezinha. Subiu muito o preço das nossas mercadorias, o mundo não aguenta pagar e começou a querer preços um pouco mais baixos. Mas não no nível de 81 da grande crise, tá vendo? Nós estamos em torno de, vamos botar aqui, 120, chegou a 65. Os termos de troca hoje estão 2 vezes melhor do que no passado. Então está tudo sob controle. E com isso, o Brasil vai ter um PIB de 3,4 trilhões de dólares em 2018 e será o primeiro, segundo, terceiro, quarto, a quinta maior economia do mundo. Vai estar na frente da Rússia, da França,
do Reino Unido, da Índia, da Itália, do Canadá, da Austrália. Então, os brasileiros que têm síndrome de vira-latas vão continuar chorando, porque o Brasil vai continuar bem, não adianta. O Brasil só vai perder para os Estados Unidos, China, Japão e Alemanha. E assim mesmo, ó, nós estamos nos aproximando da Alemanha, vamos passar a Alemanha e depois vamos passar o Japão. A Índia vai passar a gente, então nós seremos a quarta maior economia do mundo, com equilíbrio, tá? Não vai ninguém mais passar a gente. Falou, moçada?